Olá, eu sou o professor Mauro Rodrigues, né? Então eu trabalho na Universidade Federal do Pampa Gaúcho, né, no Rio Grande do Sul, campus Alegrete, no curso de Engenharia e Telecomunicações, e vamos trabalhar um pouco na apresentação hoje a interdisciplinaridade da indústria 4.0, esses aspectos que estão vindo cada vez mais para ficar, né, de forma a integrar toda a capacidade de produção do ser humano, com também a sua capacidade de interação, né? Então, ele vai afetar todas as relações da sociedade. Então, é um tema bem ligado, né, ao nosso Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Vamos lá. Vamos começar fazendo algumas perguntas. Essas empresas são de onde? São empresas de um lugar específico? Elas estão em todos os lugares? Elas participam de algum modo específico que localize elas geograficamente ou elas são, vamos dizer assim, de forma genérica, globais? E elas são empresas de quem? Quem é o dono do YouTube? Quem é o dono da Startse? Quem é o dono do Facebook? Quem é o dono do Instagram, do Google, da Apple? Né? São marcas conhecidas, mas quem é o dono? Existem representantes dessas empresas, mas é difícil da gente mencionar quem é o dono dessas empresas. E aí, mas elas são marcas conhecidas? Com certeza, né? São marcas conhecidas globalmente, totalmente, vamos dizer assim, fazendo parte do nosso dia a dia. Elas são empresas de comunicação? São empresas de comunicação. Por quê? Porque elas trazem informações, mas percebam que elas não estão de forma direta produzindo essas informações. Elas fazem com que essas informações cheguem de acordo com as nossas preferências e de acordo com as possibilidades que elas próprias têm de arrecadar essas informações. Então, de certa forma, elas buscam o que cada um de nós quer e o que cada um de nós produz e divulgam para a nossa rede de contatos. Elas são lojas com certeza, né? Por trás de toda a informação, por trás de toda conexão que a gente faz, por trás de todo like que a gente dá ou busca que a gente faz, tentando identificar uma preferência, um amigo, um modo de vida, está ligado um modus operandi, né, de comércio. Então, elas estão buscando essa conexão conosco para também saber que quando a gente for buscar uma compra, ela pode ser um canal, né, para estabelecer esse vínculo varejista, vamos dizer assim. E, é claro, né, são redes sociais, porque em algum momento elas estão nos conectando e nos aproximando das pessoas que estão muitas vezes longe, mas que através dessas marcas e de seus serviços oferecidos, elas trazem, né, uma aproximação entre as pessoas. Isso é só para dar um exemplo, né, de algumas marcas que já estão, né, voltadas para esses aspectos da indústria 4.0. Agora eu vou fazer as mesmas perguntas. E essas empresas aqui, são empresas de onde? E são empresas de quem? Essas empresas, elas são empresas que estão fazendo parte da incubadora de empresas da Unipampa Campus Alegrete, tá? E através dessa incubadora, essas empresas estão entrando nesse grande mundo que é as startups, né? Que é onde você transforma ideias em empresas, né, em possivelmente uma empresa desse mundo globalizado. E aí essas empresas vão desde a administração rural, passando por serviços médicos, passando por agenda de campo de futebol, treinamento específico, engenharia elétrica, energia renovável e assim sucessivamente, sistemas de software, né? Então, assim, ó,
todas essas empresas estão começando como aquelas empresas anteriores começaram. Então, esse é um novo modo de criar negócios, de criar recursos, capital, para esse novo cenário da indústria 4.0. Para que tudo isso se concretize nessas empresas, como aquelas empresas anteriores que eu mostrei ali, que já estão, vamos dizer assim, sedimentadas, né, no cenário mundial, a gente vai ver agora os critérios, né, e como que elas devem usar os recursos que elas têm, para poder então entrar nesse cenário globalizado. Qual a relação, então, que une aquelas grandes empresas com essas pequenas empresas? Eu diria que é essa quarta revolução industrial, onde a gente tem sistemas cyberfísicos, né, que é o cenário atual. A revolução industrial, ela começou lá em 1784, aproximadamente, né, com as máquinas a vapor, onde se pôde transformar o trabalho totalmente braçal e animal, né, em um trabalho mecanizado e de forma mais acelerada. A produção em massa de energia elétrica em 1870, percebam que é quase 100 anos depois, criou a segunda revolução industrial. E a terceira revolução industrial na década de 1970, ou seja, também uma defasagem aqui de 100 anos. No entanto, essa quarta revolução industrial, ela já veio aqui em torno dos anos 2000, tá? Numa defasagem aqui de menos de 30 anos. E já existem estudos que apontam que a gente já está indo por uma quinta revolução industrial, com uma conectividade ainda maior entre pessoas, entre equipamentos e equipamentos, tá? Mas isso ainda está dentro, né, dos conceitos dessa quarta revolução industrial, né, o que a gente chama de indústria 4.0. Então a gente começou com uma indústria de mecanização, uma indústria que usava recursos da eletricidade, né, com uma grande rede de serviço de distribuição, uma indústria que entrou na era da automação e começou a criar padrões e parâmetros mais específicos na sua produção, e hoje uma indústria 4.0, que une todos esses aspectos anteriores para criar, através de sistemas cyberfísicos, o que a gente vem chamando de internet das coisas e automação com software. O que isso faz? Isso faz com que a gente possa usar os recursos da automação para criar sistemas mais individualizados, de forma que as pessoas possam se identificar dentro daquela produção rápida e tão necessária, né, para os sistemas industriais, mas ainda com uma individualização dos produtos, que a gente vai ver como que isso vai acontecer. Então, vamos ver alguns conceitos aí mais específicos, né? O que é a indústria 4.0, os princípios, qual é o impacto que essa indústria 4.0 vai trazer na vida em sociedade, nas relações de trabalho, nos modelos de negócio, nos profissionais e nas carreiras, o que está por vir, né? E o que une todas essas mudanças, né, que estão acontecendo e vão fazer parte do nosso dia daqui para frente. Não tem como a gente fugir disso aí. As telecomunicações, elas fazem uma base de todos esses serviços. Para quê? Para conectar todo esse rol de atividades. As telecomunicações são uma indústria e, ao mesmo tempo, são um serviço, porque elas são necessárias para conectar essas empresas e seus sistemas produtivos, né? Então, para a gente ver um pouquinho mais sobre isso, vamos estudar um pouquinho dos cenários que envolvem essa indústria 4.0. Então, vamos começar aqui pela realidade aumentada. Então, a indústria 4.0, ela vai trazer uma capacidade grande da gente poder, através de uma realidade aumentada, vislumbrar o serviço, vislumbrar o produto que a gente quer, que a gente está adquirindo, sem necessariamente ter que ter esse produto nas nossas mãos. Então, isso vai facilitar a gente fazer uma aquisição de um produto sem efetivamente ter que manusear ele ou ter que ir numa loja experimentá-lo, né? A gente vai ter essa sensação
basicamente com uma realidade aumentada, inclusive podendo simular o ambiente de loja no futuro, né, através dessa própria realidade aumentada. Para que isso aconteça, entre outras coisas, é óbvio, né, a gente vai ter um grande trabalho com o chamado Big Data, ou seja, grande volume de informação que vai estar disponível, tá, a todo momento, e essas empresas, esses serviços que vão ser ofertados pela indústria 4.0, né, eles vão ter acesso a esse Big Data e eles vão ter condições de trabalhar essas informações para oferecer cada vez mais serviços mais assertivos. O conceito do Big Data, ele vem muito numa relação que é fácil da gente entender quando a gente percebe a capacidade de tomar decisão do ser humano e a capacidade de tomar decisão do computador. Então, o computador ou o sistema, né, com hardware e software, né, ele toma uma decisão, mas ele precisa de um grande volume de informações. Ele precisa analisar todas as condições, ele precisa ter sistemas que deem suporte para essa decisão e aí ele toma uma decisão acertada. O ser humano precisa de poucas informações para tomar uma decisão. É claro que ele leva em considerações o evento e tal, mas a gente não precisa fazer, ao chegar com um carro, por exemplo, numa esquina, você não precisa fazer um checklist cada vez que você chega na esquina. Você diminui a velocidade, né, dependendo do volume de tráfego que tem, e você basicamente cuida, né, a informação do que está vindo do lado contrário e você faz a conversão na esquina. Um carro autônomo, para fazer essa mesma conversão, ele precisa analisar um volume de informações muito maior para ter certeza que ele vai fazer essa conversão certa. Então, esse Big Data é algo que vem também para ficar na indústria 4.0. E aí a gente vai vendo todos esses cenários e vocês já podem ir montando como fica o aspecto do profissional que vai se encaixar depois nesses perfis. Robôs autônomos. Com esse grande volume de informações através do Big Data, a gente vai ter cada vez mais a condição de criar sistemas autônomos, não só robôs industriais, mas carros autônomos, sistemas domésticos autônomos, porque fica mais, vamos dizer assim, mais fácil para esses sistemas autônomos tomarem suas decisões com essa grande coleta de informações que vai ter a partir da instalação desses processos. Os ambientes de simulação computacional vão ser cada vez mais realistas, ou seja, com essa grande coleta de informações, imaginem que a produção de uma vacina, de um medicamento, cada vez vai ser mais acelerada. Por quê? Porque as simulações computacionais vão trazer aspectos muito próximos da realidade. Antes de tentar fazer testes, você já vai fazer simulações que vão antecipar esses testes e vão trazer resultados muito próximos da realidade. Então, quando você for fazer os testes, você vai ter um grau de assertividade muito alto, porque você já fez as simulações computacionais usando esse grande volume de informações. Estamos vivendo um exemplo típico agora nesse cenário de pandemia, onde a gente tem uma produção em tempo recorde, né, de vacinas aí em menos de um ano, algumas das marcas que a gente já está hoje, felizmente, utilizando para se proteger aí do coronavírus, tá? Então, a manufatura aditiva é um outro aspecto interessante, porque a manufatura aditiva, ela traz uma condição de que você pode, entre outras coisas, adicionar fatores que diferenciam o seu produto. Então, você tem aquela linha de montagem padrão R-Forge lá, né? Onde você tem uma série de produtos feitos sempre de uma mesma forma para ganhar em tempo, para ganhar em quantidade e produzir esse teu produto final com um valor mais baixo. Mas você agora, através dessa manufatura aditiva, você também pode criar sistemas onde você, dentro desse produto em série, você ainda vai inserir, né, uma outra informação que vai criar uma individualidade nesse produto. Ou seja, você pode colocar um nome, uma marca, um desenho, algo que é único para aquele produto, de forma a diferenciá-lo no mercado.
Você pode ou não cobrar algo a mais por isso. Por quê? Porque essa manufatura aditiva vai estar dentro da tua linha em série. Então, é uma opção, é um adicional, tá? É um serviço a mais que você pode ofertar sem que esse serviço onere de forma excessiva a tua linha de produção industrial. Isso, e esses conceitos anteriores, vêm ao grande conceito de sistemas integrados, onde a gente passa de um momento onde se enxergava pontualmente produção, sistema primário, sistema secundário, sistema terciário, né? Para um sistema integrado, onde você pode ter todos os aspectos unidos, né, pelos sistemas computacionais e trabalhando de forma integrada. Então, muitas vezes, você vai pular etapas aí de sistemas de varejo, comprando direto da indústria o seu produto, criando uma padronização e talvez antes de fazer essa padronização, você pode ver numa simulação como que esse produto vai ficar, tá? Então, percebam que as coisas começam a se encaixar. Para que tudo isso seja possível, a gente vai ter muitos sistemas de computação em nuvem, né? Ou seja, nós vamos ter grandes servidores ao redor do mundo, todos eles conectados, né? Então, a rede vai estar muito estabelecida, né? A rede de telecomunicações. E essa computação em nuvem, ela vai permitir que a gente tenha acesso a essas informações o tempo todo. Porque caso aconteça uma falha grave, né, num desses grandes servidores, a gente vai ter outros replicados ao redor do mundo para que essas informações continuem fluindo de forma automática. E nós, usuários do sistema, não vamos perceber essas falhas, né? A gente vai passar batido porque toda essa conexão vai se dar de forma automática, muito rápida, né? E garantindo que a gente não perca a continuidade desse processo, né? Isso tudo, essa coleta de informações, essa realidade aumentada, simulações, etc. e tal, vem ao conceito de internet das coisas, né? Onde a gente tem sistemas, né, físicos conectados com as pessoas, retirando informações o tempo todo e trazendo outras informações que são relevantes, ou devem ser relevantes, pelo menos, né, para que todas as pessoas possam usufruir de de uma melhor qualidade de vida, de aspectos mais voltados assim à conexão efetivamente de equipamentos e pessoas. Então vamos falar mais um pouquinho mais à frente de internet das coisas, mas percebam que isso é algo que é extremamente necessário para que todo esse contexto funcione. E, por fim, né, deixei para o final aqui comentar, a segurança da informação vai ser extremamente importante. Por quê? Porque os aspectos de segurança da informação vão garantir que todas essas caixinhas consigam se integrar, né, e que essa indústria 4.0 funcione, porque se essa indústria 4.0 não tiver com uma segurança extremamente forte, o que pode acontecer é uma paralisação, é uma falha e alguém começar a explorar esses aspectos de conectividade de forma errada. E aí, para que tudo isso esteja, né, efetivamente funcionando, a gente vai precisar de conectividade, né? Então, as redes de telecomunicações, vamos falar atualmente assim, o 5G, ele é algo que vem para fazer e garantir, né, vamos dizer assim, que todos esses aspectos possam efetivamente acontecer. Então, 5G, 6G já está sendo estudado, M2M, né, Machine to Machine, IoT, Internet das Coisas. Então, todos esses aspectos, eles vêm para garantir que os sistemas computacionais possam monitorar todos os aspectos produtivos que a gente vive. Então, desde as câmeras de vídeo, passando pela produção industrial, pelo transporte, pela previsão climática, né, pela produção agrícola, pela atividade extrativista e de serviços, tudo vai estar conectado, né? E para que a gente possa fazer chegar nisso tudo, a gente vai precisar cada vez mais de um mundo totalmente conectado.
E aí percebam que, por exemplo, agora no mês de junho de 2021, foi né, lançado, né, finalmente, inaugurado, vamos dizer assim, iniciado o serviço de comunicação por fibras óticas entre o Brasil e a Europa. Não tinha um cabo específico, né? Agora tem um cabo submarino que liga Brasil e Europa, só para vocês verem o quanto que as comunicações vão ser importantes para que todos esses aspectos possam acontecer e a gente ganhe, né, com isso no processo. Então, quais os impactos e benefícios que a gente vai ter com tudo isso? Porque não adianta a gente falar conceitos e não entender o que isso vai trazer de ganhos para nós enquanto seres humanos. Ganho de produtividade, né? Nós vamos ter mais produção em menos tempo, com menos recursos, né? E agilidade na execução dos processos pelas máquinas, né? Embora a gente tenha condição de criar sistemas mais específicos, né, com alguma informação de individualidade, a gente deve também ganhar uma agilidade na execução, né? As máquinas e os equipamentos cada vez mais vão estar voltados para essa produção industrial e a gente deve ter um ganho de produtividade. Com esse ganho de produtividade, a gente deve ter uma nova redução de custos, né? Com um menor custo de produção, né, a gente também deve ter desse processo todo um melhor aproveitamento da matéria-prima, inclusive permitindo que a gente possa reciclar mais materiais. Então, eu acho que essa é um outro aspecto que é importante a gente comentar, porque o reaproveitamento de materiais é uma forma de garantir a sustentabilidade também do planeta. Mesmo com esses aspectos, a gente vai garantir também um pouco da personalização dos produtos, né? A gente vai ter os mesmos serviços em escala, né? A produção em série, mas a gente ainda garante uma personalização, porque os equipamentos que vão estar nas indústrias, eles são equipamentos inteligentes, né? Eles vão ser equipamentos que permitem uma interatividade com as pessoas. Então, ao comprar um carro, ao comprar um tênis, você vai poder pedir, né, algo diferenciado naquele seu tênis e esse sistema computacional vai estar adicionando essa sua personalização no seu produto. Então, um exemplo prático, hoje eu posso, por exemplo, criar uma placa de circuito impresso no meu computador através de um software específico. Essa placa eu posso fazer todo o mapeamento de como ela vai ser produzida nesse software e eu entro num site lá de uma empresa da China, coloco, carrego o software aqui, a placa que eu fiz o projeto dela no sistema, mando produzir X placas e não pago nada mais por isso. Eu posso produzir 10 placas, posso produzir 20, né? Posso produzir 1000. Para eles não faz muita diferença, porque eles vão criar todo um sistema de linha de produção, vai entrar a minha placa lá no meio da linha de produção deles, vai sair, depois eles vão botar num container e mandar para o Brasil com todas as N outras placas que eles estão produzindo nessa mesma indústria. Tá? Então, é um exemplo assim, de personalização. Se eu fizer, né, o projeto da placa errado, quem perde sou eu. Um outro aspecto que é interessante da gente explorar é a transparência. Então, os negócios, as atividades corporativas e principalmente o setor público, né, ele vai estar cada vez mais transparente. A gente vai ter ferramentas que vão nos permitir analisar os aspectos que realmente importam para nós e vão, né, ter impactos diretos na nossa vida. Então, imagine que você mora numa certa casa, num certo bairro, numa certa cidade, e como todos os processos públicos, por exemplo, vão estar sendo publicados na internet, pode ter um aplicativo que, sabendo o teu endereço, a tua localização, ele seleciona, né, as informações que são inerentes à tua localização, por exemplo, e envia para ti. Tu pode te cadastrar, tu pode selecionar que tu quer essas informações, tu quer de um outro bairro onde mora um tio, um avô, um pai, uma mãe, um filho, né? E aí tu fica sabendo todas as ações do serviço público que vão envolver, por exemplo, esse bairro. Tu pode selecionar um tipo
de deputado, por exemplo. Hoje a gente já tem, né, alguns sites que fazem isso, alguns aplicativos, e você tem todo o histórico desse ente público, né, e quais as suas atividades. E aí tu pode ver, não, isso está de acordo com o que eu quero, não está de acordo e tal. E eu acho que essa talvez seja um aspecto assim que vai garantir a transparência de todos os processos para que a gente possa também ter sistemas que nos auxiliem no nosso dia a dia. Tudo isso vai consumir menos energia, vai melhorar a conservação ambiental e esses processos produtivos, cada vez mais limpos, vão estar sendo voltados para sustentabilidade, a partir de reciclagem, a partir de energias renováveis, tá? E a partir de um uso mais equilibrado dos recursos que a gente tem no planeta, tá? Com isso, a gente deve ganhar o que a gente chama de qualidade de vida, tá? Um conjunto de produtos e serviços disponíveis para as pessoas, permitindo mais conforto, comodidade, né? E com isso, uma melhor qualidade de vida para todos nós. Algumas coisas vão acabar mudando. Então, por exemplo, a mobilidade ela deve sofrer um impacto maior a partir desses recursos. Por quê? Porque a gente vai ter uma capacidade de conectividade muito grande. Então, dificilmente no futuro vai existir aquela necessidade de cada pessoa ter o seu carro guardado na sua garagem para que ele se mantenha um recurso disponível a qualquer momento. Então, daqui a pouco vai ter um recurso compartilhado. Então, o compartilhamento de sistemas físicos também é algo que deve vir para ficar. Assim como nos Estados Unidos se compartilha, por exemplo, lavadoras de roupa, né, de grande porte, a tendência é que se passe a compartilhar também mais alguns sistemas onde você não tem o uso vamos dizer assim, o tempo todo desse sistema. Então, você pode usar um serviço que acaba sendo mais econômico ao longo de um certo período do que você ter aquele bem disponível na sua garagem. Então, os aspectos de mobilidade provavelmente vão acabar se alterando. Todos esses aspectos unidos, eles devem trazer um outro conceito que a gente chama de cidade inteligente. E aí vou fazer uma pergunta. Dessas imagens, qual é a que retrata uma cidade inteligente? Essa da esquerda ou essa da direita? Então, essa imagem da esquerda, percebam que é um ambiente mais tecnológico, com um volume maior de pessoas, né? Algo mais que trata da movimentação de um grande centro, enquanto essa imagem da direita, um ambiente mais de interior, um sistema mais antigo, né? Com animais, vegetação e tal. Então, na verdade, o conceito de cidade inteligente, ele vem, embora ele passe por todos esses aspectos que a gente já viu até agora, ele conecta um aspecto comum, que é qualidade de vida. Então, assim, ó, se você tem qualidade de vida nesse ambiente ou nesse ambiente, você pode dizer que os dois ambientes formam, na verdade, o que a gente chama de cidade inteligente. Cidade inteligente não precisa necessariamente estar com todo mundo conectado a todo tempo, fazendo conexão, mas ela precisa garantir a qualidade de vida dos seus habitantes. Então, se você tem saúde, se você tem esgoto de qualidade, se você tem uma economia equilibrada, se você tem um baixo índice de acidentes, de crimes, etc. e tal, você garante qualidade de vida dos habitantes e você tem realmente uma cidade inteligente, né? Não necessariamente você precisa ter tudo isso conectado o tempo todo. Então depende muito do aspecto humanizado dessa cidade. Então isso é algo que a gente também vai ter que trabalhar
no futuro para que essas cidades inteligentes efetivamente aconteçam, né? E a gente possa usufruir do melhor de cada um dos aspectos. As tendências, então, para o futuro: interconectividade de pessoas e equipamentos. Cada vez mais nós vamos estar conectados a todo momento e vamos estar interagindo com os nossos próprios equipamentos, além das pessoas que estão junto conosco ou estão longe interagindo através dos equipamentos. Então, exemplos típicos são casas inteligentes, onde a gente vai poder, de certa forma, criar aspectos de automação que deixem o ambiente cada vez mais estressado e tal, e aí não adianta ela botar um ambiente totalmente diferente, né? Talvez precise ter algum aspecto que garanta, né, um serviço mais mediano, né, para ir mudando aquele aspecto do ambiente estressado para um ambiente mais confortável. O tempo real em poucos milissegundos e diminuindo. Então a gente fala muito em atividades em tempo real, mas o que é um tempo real? O tempo real pode ser simplesmente uma defasagem de 30 minutos quando você fala em ir numa agenda de um consultório médico, né? Você espera 30 minutos, você acha que é pouco tempo, às vezes, né? Dependendo do caso. Mas o tempo real, quando a gente fala de indústria 4.0 e conectividade, ele é praticamente um milissegundo, ou seja, um segundo é o tempo de falar um segundo, né? Um segundo dividido por 1000, tá? Então, hoje a gente está indo para uma instalação de rede da quinta geração de telecomunicações, de sistemas móveis, onde a gente tem vai ter um delay ali, um tempo de atraso de 5 milissegundos. Isso vai se dar a partir da conectividade que tu vai ter. Então, quando hoje tu conecta no teu celular numa rede móvel, né, você conecta numa torre, né, um celular para uma torre. Com o 5G, você vai ter uma conectividade muito maior, você vai estar recebendo sinal de 3, 4, 5 torres ao mesmo tempo. Então, essa conectividade maior vai garantir que, mesmo perdendo em algum momento uma dessas torres, né, você continue recebendo o sinal e você mantenha a sua informação em tempo real. É isso que vai garantir, então, essa diminuição, né, do atraso das informações. E isso é extremamente importante, porque isso é o que vai viabilizar, por exemplo, carros autônomos. Isso é o que vai viabilizar carros autônomos. Eles precisam ter um acesso às informações, grande volume de informações, a todo tempo, né, para ir tomando as decisões e acertando nessas decisões. Para que isso ocorra, né, a gente vai ter uma grande estabilidade dos sistemas de comunicação. Cada vez mais os sistemas vão ser duplicados, né? A gente não vai ter mais, eu estou conectado num sistema, caiu esse sistema, perdi tudo. Não, os sistemas vão ser duplicados e, em alguns aspectos, eles vão ser mais que duplicados, né? Eles vão ter várias fontes de comunicação para que, se caso a gente perca algumas delas, a gente ainda continue efetivamente se conectando com os sistemas de telecomunicações. Para chegar nisso tudo, a gente vai precisar de muitas telecomunicações, tecnologia da informação, processos integrados entre pessoas e tecnologias, né? Telecomunicações formam a infraestrutura, a base, a rede base, tá? E a tecnologia da informação, ela tem um aspecto mais de interface com o usuário, né? Então, a tecnologia da informação, ela dá mais essa conectividade com o usuário, a interface, e as telecomunicações formam a base por trás desse sistema. Para que tudo isso, então, aconteça, a gente vai criar
né, daquela figura lá anterior, agora a gente tem uma figura que já traz mais aspectos voltados à nossa realidade, que a gente chama de segmentos machine to machine, né, comunicação de máquinas para máquinas, e é claro, envolvendo as pessoas. Os automóveis vão ser sistemas conectados, autônomos, cada vez mais trabalhando para o nosso conforto, para a nossa qualidade de vida, e há uma tendência de um compartilhamento desses sistemas, né? Sendo então não mais um bem, mas um serviço que você vai poder usufruir. Rotas e GPS cada vez mais inteligentes e voltados para prestação de serviços, então você tem uma preferência por um determinado tipo de restaurante, tipo de comida, daqui a pouco o GPS, né, ao traçar uma rota, já vai te sugerir que você possa passar, você perde 5 quilômetros aqui, mas você passa pelo restaurante X que tem a comida Y que você gosta, tá? Os cuidados com a saúde cada vez vão estar mais individualizados, nós vamos ter roupas inteligentes, né? Sistemas corporais sendo medidos o tempo todo, e a gente vai poder monitorar a nossa saúde praticamente em tempo real, através de sistemas autônomos, né, que quando tem algo errado vão te dar um alerta para que você possa procurar efetivamente auxílio médico ou simplesmente saber que algum parâmetro, né, mudou. Vai existir todo um controle e monitoramento remoto, né? Cada vez mais a conectividade vai passar a ser sem fio. A gente vai ter sistemas que vão nos permitir monitorar de forma remota todos os aspectos que envolvem a nossa vida, né? Isso, claro, é uma evolução, mas a gente vai chegar lá. Para que isso tudo ocorra, nós vamos ter medidores de serviços também dentro desse sistema de conectividade, onde os serviços vão ser cobrados muitas vezes não pela disponibilidade, mas pelo uso efetivo do serviço. Então, quem vai usar o serviço vai pagar mais, quem não vai usar o serviço não vai pagar. Então, é o exemplo de carro, então é o exemplo de energia elétrica, é o exemplo de água. Então, cada vez mais a gente vai ter uma disponibilidade dos serviços, e quando tu usa esse serviço, tu efetivamente vai pagar. Então, imagine que tu pode comprar uma cadeira de rodinha, e tu pode ter um serviço adicional que é um motor elétrico nas rodinhas para você andar, né, como se estivesse dentro de um carrinho. Mas daqui a pouco tu não quer mais esse serviço, né? Ou tu não precisa mais desse serviço, e tu pode simplesmente parar de pagar. O fornecedor bloqueia o serviço, né, desse teu sistema elétrico, né, de movimentação, e tu não tem mais a demanda. Eu preciso novamente daquele serviço, eu quero novamente aquele serviço, tu entra em contato e vai. Então, o modo Netflix de operação, ele começa a entrar também para dentro dos equipamentos, onde tu transforma os teus eletrodomésticos em sistemas com serviços. Então, imagine uma geladeira que pode te dar uma receita, né, ou uma sugestão para você fazer de acordo com o que ela sabe que tem dentro dela. Hoje você pode produzir hoje tal receita porque eu tenho esses ingredientes aqui dentro, né? O que você acha? Então, é algo que também pode ser explorado a partir de serviços, né, com equipamentos inteligentes, tá? Isso é algo que deve cada vez mais entrar no nosso cotidiano. Os pagamentos cada vez mais vão ser menos com dinheiro, né? Hoje a gente já percebe isso, né? E cada vez mais com sistemas digitais, tá? Então, as cédulas, né? Esses sistemas mais físicos, né? Que a gente tem ainda, eles devem cada vez mais sumir e vir sistemas cada vez mais digitais. E aí, novamente, para que tudo isso se concretize e funcione adequadamente, a gente tem que ter critérios de segurança muito elevados, a gente vai ter cada vez mais a necessidade de serviços de segurança para todos os aspectos aqui comentados, garantindo que tudo isso seja efetivo, que não exista paralelo, né, e que todo o sistema possa
se integrar e funcionar adequadamente. Isso tudo vai acabar integrando os aspectos de engenharia, que hoje a gente considera como uma infraestrutura à parte, né? Mas a engenharia ela cria a infraestrutura para todos os serviços e todos os sistemas que a gente tem, desde a nossa casa, passando pela saúde, passando pelos aspectos de serviços que a gente usa, como energia elétrica, como água, esgoto. E essa integração de tudo isso, ela vai acabar gerando, né, um grande mundo voltado para serviços. Então, talvez essa seja, ou esse seja o viés, né, que a gente tem que explorar enquanto se começou a palestra lá, com aqueles aspectos das grandes empresas, passando por empresas locais, que são startups, que estão buscando transformar ideias inovadoras em empresas, em negócios, né? Então, a gente tem que pensar em aspectos de fornecer um serviço. E aí, qual é o serviço que as pessoas vão precisar daqui a 1, 2 anos e que eu posso realmente preparar esse serviço para que quando as pessoas precisarem, eu vou estar com esse serviço na mão. Então, esse é o grande boom, vamos dizer assim, dessa nova economia voltada para a indústria 4.0. Tá? Então, eu acho que os aspectos de serviço, eles vão acabar entrando em todo o rol que envolve hoje o nosso dia a dia. Então, vai afetar a geração de energia elétrica? Claro que vai afetar. A gente vai ter cada vez mais uma energia elétrica renovável, de forma descentralizada, né, partindo de pontos diferentes, né, para uma rede que vai conectar todo mundo. Então, a rede de distribuição de energia elétrica hoje cada vez mais vai ter que estar preparada para um fluxo de energia não somente da concessionária para as nossas casas, como das nossas casas para a concessionária. E ela vai ter que redistribuir isso aí. Como que isso vai ser feito? Existem vários estudos nessa linha para que tudo isso possa ser efetivamente controlado e venha ao encontro do conceito de smart grids, né? Redes inteligentes, espertas, né? Que podem tomar decisões rápidas e garantir o fornecimento de energia elétrica para todas as pessoas. Então, cada vez mais nós vamos ter energias renováveis, com essas smart grids, sistemas inteligentes monitorando todo o consumo e a distribuição dessa energia e cada vez menos energias não renováveis, né, a partir de combustíveis fósseis e tal. Mas para que tudo isso aconteça, a gente ainda vai ter que ter aspectos para armazenar energia. Tá? Então, hoje, uma energia renovável, por exemplo, do sol, né, numa célula fotovoltaica, ela só é gerada durante o dia, mas e à noite? Então, nós temos que ter um momento de armazenar essa energia para poder consumir na hora que a gente quer. Vamos ter veículos elétricos, vamos ter energia eólica, então vai ter uma série de aspectos nessa rede Smart Grids que vão entrar para nos tornar cada vez mais integrados já dentro desse conceito de indústria 4.0. Afeta eletrônica, automação e robótica? Com certeza, né? Cada vez mais nós vamos ter sistemas autônomos, inteligência artificial, um aspecto de automação total, ou seja, os aspectos da automação e daqueles sistemas integrados, eles vão estar não só na cidade, não só na indústria, mas também no campo, na área rural. Então, eu trouxe aqui um modelo de carro aí, do futuro, autônomo, aí, tem projeto, mas percebam que enquanto eu tenho um sistema autônomo na cidade com uma necessidade muito grande de locomoção e de tráfego intenso, que ele vai precisar tomar muitas decisões arriscadas, vamos dizer assim, na área rural, eu tenho um sistema bem mais simples, né? Eu tenho um carro que vai andar a 60, 80, 90 km por hora, que eu tenho um veículo que vai andar a 20, 30, 40 no máximo por hora numa área rural. E ele vai estar fazendo todo o processo de forma automática, autônoma. Então, qual é o problema desse aspecto da área rural com relação ao aspecto urbano? O aspecto da área rural é a conectividade. Isso é um ponto que, não só no Brasil, né, mas em outros países do mundo, ainda não está totalmente fechada essa cobertura. Mas no Brasil, especificamente, esse é um ponto ainda bastante carente. Então, a gente tem dificuldades
de autonomia para sistemas inteligentes na área rural no Brasil, principalmente por falta de conectividade, mas é algo que provavelmente virá, até porque a gente tem essa grande capacidade brasileira, né, de explorar o agronegócio e eu acho que é um aspecto que a gente tem positivo, a gente tem que tentar extrair o máximo desse aspecto para o nosso futuro. Vai afetar sistemas, qualidade de vida e trabalho? Com certeza, né? Cada vez mais nós vamos ter cidades projetadas e inteligentes, elas vão estar na palma da nossa mão a partir de aplicativos, de software, de sistemas, da conectividade que nós teremos e nós vamos também estar fornecendo informações para que tudo isso aconteça. Então, a gente vai instalar uma pequena estação meteorológica na nossa casa e ela vai estar fornecendo informações em tempo real, né, para que todas as pessoas saibam o microclima do nosso bairro, da nossa rua, né? Então isso vai trazer cada vez mais informações mais próximas da nossa realidade. Não vai ser aquela previsão para todo o estado que daqui a pouco tu não sabe se vai chover, se não vai chover. Tu acha que pode acontecer alguma coisa, não. Tu vai ter só um sistema muito mais preciso porque ele vai estar mais próximo de cada um. Todos esses aspectos também vão afetar o controle da natureza, porque a gente pode ter uma capacidade muito maior de monitorar animais selvagens, a própria vida selvagem, a vegetação, tá? A partir de câmeras e sistemas que garantem que a vida selvagem siga o seu curso em determinados momentos, porque vai estar sendo monitorado, então ninguém vai mexer, ninguém vai mexer nesses aspectos. A parte esportiva cada vez mais vai estar sendo monitorada e os atletas, principalmente, vão ter, vamos dizer assim, informações de performance cada vez mais voltadas para aquilo que ele é bom. Então, ele vai se tornar cada vez mais especializado. Existe também uma tendência que apenas pessoas mais aptas, né, consigam atingir o seu melhor. Mas, de certa forma, e isso é o que deve acontecer em todos os aspectos, não só na parte esportiva, mas também na parte industrial, na parte do trabalho, onde a gente deve cada vez mais ter uma condição de entender onde que a gente pode se encaixar melhor nesse sistema, né? E aí poder com isso produzir mais. Então, aquela necessidade de conectividade, de sistemas autônomos de produção seriada, ela também passa para as pessoas, onde a gente tem que entender que todos esses aspectos de conectividade, eles vêm para garantir uma produtividade maior, não só de máquinas, de produtos, mas também das pessoas. E se a gente tem uma capacidade maior de produtividade, vai caber a nós também definir algum tempo para a gente usufruir de todos esses serviços, né, que vão estar ao nosso dispor. E aí deve sobrar também um pouquinho mais de tempo para a gente fazer outras atividades, como turismo, como atividades de lazer, leitura, etc. e tal, porque senão a gente vai ficar só correndo atrás da máquina o tempo todo, né? Porque, como eu disse antes, a integração desses serviços faz com que a gente possua uma produtividade maior. Isso é inerente à indústria 4.0, né? Percebam que toda essa interdisciplinaridade conectada, ela garante produtividade. Então, a gente tem que ter tempos aí para usufruir e compartilhar com as pessoas. Cada vez mais a gente vai estar num mundo conectado na cidade, a gente vai estar em qualquer aspecto recebendo e dando informações para sistemas móveis, por exemplo, que é sem fio, né? E aí o 5G é um aspecto que entra muito nessa conectividade que a gente vai estar a gente vai estar compartilhando, né? Tanto quanto produtor de conteúdo quanto receptor desse conteúdo, né? Então cabe a gente usufruir desse sistema para melhorar, né, cada vez mais os nossos aspectos de qualidade de vida. Então o futuro cada vez mais vai ser conectividade, mas a gente pode também usufruir desses sistemas, né,
para a gente também ter um tempo maior para sair, para fazer coisas que realmente a gente considera importantes para a nossa qualidade de vida, né? Vou deixar uma mensagem aí, né? O horizonte pode parecer distante, mas você pode transformar em oportunidade. Eu gostaria de dizer isso, né? Porque muitas vezes a gente acha que todas essas tecnologias vêm de fora para mudar o nosso modo de vida e etc e tal. Mas se a gente pensar que isso é uma modificação que está acontecendo e vai, de certa forma, em algum momento nos afetar, a gente pode também transformar esse cenário numa grande oportunidade para criar novas empresas, novos serviços, e aí o brasileiro ele é extremamente criativo, ele pode efetivamente criar do nada, né, sistemas que transformem todo esse cenário numa nova conectividade. E às vezes a gente tem que enxergar os aspectos, né, sob um outro ângulo, né, porque pode estar parecendo distante, mas na verdade esse futuro ele pode estar sorrindo aí para nós como uma nova perspectiva para que a gente possa usufruir de tudo isso da melhor forma possível. Então, seria isso que eu teria para apresentar. Agradeço pela permanência de todos aqui. Estou disponível para quaisquer dúvidas que venham a surgir. Obrigado.